Já tá. Ó. Você tá gravando. Vamos ver quem vai entrar hoje primeiro. Jesus! Seja bem-vindo, Jesus! Jesus, seja bem-vindo, Jesus! O primeiro a entrar. O primeiro a entrar hoje foi Jesus. Olha só que coisa top. Amém. Isso, olha. Hanaia, mais uma vez com a gente aqui. Isso mesmo. Eita! Beleza, hein? Vou colocar uma musiquinha aqui rapidinho enquanto o pessoal vai chegando. Olha o primo Jair, olha o primo Francis aí. E aí, primo, seja bem-vindo também. Eu quero ser teu amigo. Jesus entrou. Quero comer no teu prato. Isso. Calçar os meus pés nos teus sapatos. A galera tá chegando aí, dia 3. Hanaia, pretende estar todos os dias. Amém. Amém, amém. Benhur, bem-vindo também, Benhur. Só cheguei. Amém. Isso aí, Tamo junto. Isso aí, gente. Isso. Carol Rodrigues, Cleusane entraram. Clesiane. Cauê! Professor! Olha o Cauê aí. Muito bem-vindo aí, professor. É Carol da TV. Bem-vinda, Carol. Fala, Cauê. Beleza, querido? Tamo junto, hein? Tamo junto até depois do fim aí. Ai, Marli! Ai, que bom você aqui, Marli. Marli de Patinga, minha amiga de infância. Só 35 anos de amizade, hein? É, a gente se conheceu quase que no berço, né? Esse é maravilhoso, né? Toca a alma da gente. Ele chama Intimidade. Quem canta Santa Geração. Intimidade e grupo Santa Geração. É maravilhoso. Saudade também, professor. A gente, dia 3, Provérbios 3. Vamos começar? 10:02 já. Dá um pause aqui, daqui a pouco a gente volta com a musiquinha. Vamos começar como todos os dias, né? Com uma oração, agradecendo a Deus por mais um dia. E pedindo que Ele esteja conosco, né? Como Ele sempre está. A gente sabe que Ele sempre está. Senhor, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigada, Jesus, por ser o que o Senhor é na nossa vida. Obrigada por nos proteger, nos amar tanto e cuidar tanto de nós. Pai, abençoa cada um que está entrando nessa live, cada pessoa que vai estar conosco aqui para ouvir um pouco da Tua palavra, para aprender e para compartilhar um pouco de Ti, meu Deus. Sim, Pai, esteja conosco durante todo esse momento, nos oriente, envie o Teu Espírito Santo para nos capacitar, Jesus, que não seja somente nós a falar. Amém. Em nome de Jesus, amém. Galera, dia 3, então vamos ler Provérbios 3, né? E hoje a gente vai falar sobre as emoções, as 5 emoções básicas. Vamos primeiro aqui em Provérbios, que diz assim, olha só. Filho meu, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão os teus dias e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem, ata-as ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isso será saúde para o seu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente e as tuas prensas irromperão com vinho novo. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção, porque a quem o Senhor ama, ele corrige. Isso eu vou ler de novo. Não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da tua correção, porque a quem o Senhor ama, ele corrige. Assim como um pai ao filho a quem se deleita. Feliz é o homem que encontra a sabedoria e o homem que adquire o entendimento,
porque tua mercadoria é melhor do que a mercadoria de prata, e o seu lucro que o fino ouro. Ou seja, a sabedoria, ela é muito mais valiosa do que prata, do que ouro e do que tudo. Né? O homem que encontra sabedoria, que encontra entendimento, tem mais lucro do que no ouro e na prata, né? Ela é mais preciosa do que os rubis, e todas as coisas que possas desejar não se comparam a ela. A duração de dias está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riqueza e honra. Os teus caminhos são caminhos de prazeres, e todas as suas veredas são de paz. Ela é a árvore da vida para os que lançam mão dela, e feliz é cada um que a retém. O Senhor, pela sabedoria, fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, as profundidades, e rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarda a perfeita sabedoria e a discrição, porque serão vida para a sua alma e graça para o seu pescoço. Então tu andarás seguro em teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o medo repentino, nem a desolação dos maus quando vier. Hoje a gente vai falar do medo, né? Uma das emoções básicas é o medo. E a palavra do Senhor diz aqui, ó, em Provérbios 3, 25, não temas o medo repentino, nem a desolação dos maus quando vier. Porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem tomados. Não retenhas o bem a quem é devido, quando estiver no poder da tua mão fazê-lo. Não digas ao teu vizinho, vai e volta amanhã novamente, e dar-te-ei quando tiveres contigo. Teu vizinho é o teu parente mais próximo, né? Toda vez que você puder fazer o bem para o seu vizinho, não negue. Não negue a ajuda quando você puder. Não maquies o mal contra o teu vizinho, vendo que ele habita com segurança em ti. Não contendas com um homem sem motivo, se ele não te fez mal algum. Não invejes o opressor, nem escondas nenhum dos teus caminhos, porque o perverso é a abominação do Senhor, mas os justos está o seu segredo. A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. Os sábios herdarão a glória, mas a promoção dos tolos será a vergonha. Amém. Amém. Gente, é muito bom ter uma Bíblia em casa, né? É muito bom ler a palavra do Senhor, compreender a palavra do Senhor. E o que nos ajuda no entendimento é o Espírito Santo, né? Que nos orienta, que nos ajuda a compreender, né? A palavra do Senhor. Então, hoje nós vamos falar sobre as 5 emoções básicas, né, Mário? Sim. Ontem nós falamos sobre Autoconhecimento. Importante o autoconhecimento, né? Só fazendo um review aqui de ontem, porque é fundamental a gente saber quem somos, né? Mergulhar dentro de nós mesmos e mapear aí os nossos pontos fortes, o que é que a gente tem de muito bom, o que é que a gente precisa melhorar, né? Para a gente viver uma vida mais plena, né? E assim fica mais fácil, a gente se conhecendo fica mais fácil, inclusive a gente caminhar, né? Nas intempéries, nos momentos no dia mal, quando a gente tem algum problema, né? Nas situações adversas, quando a gente se conhece, é mais fácil controlar as emoções, né? Sim. E a gente se dá muito, muito bem com isso. Sim. Ontem a gente falou da existência desse autoconhecimento. Muitas pessoas acham, eu me conheço bem. E às vezes numa situação repentina, você, depois daquilo, por que eu reagi daquele jeito? Nossa, eu não esperava reagir daquele jeito. Então ontem a gente já começou a abrir essa cortina para que nem tudo que a gente pensa sobre a gente mesmo é verdadeiro. Às vezes você não se conhece tão bem. Então hoje nós vamos tratar dessas 5 emoções básicas, que é mais um aprofundamento no autoconhecimento. O Zé Roberto Marques fala que quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e mais eu me potencializo, né? Então a gente precisa ressignificar algumas coisas, transformar os hábitos, mudar os hábitos, né? Aprimorar um conhecimento, estar perto das pessoas que a gente ama, né? De quem faz bem pra gente se conhecer cada vez mais e se sentir cada vez melhor. Então, as 5 emoções básicas. Deixa eu só passar aqui. Ô, gente, compartilha aí, tá? Aí manda. Ó, o Comando Geral tá com a gente aqui de novo. Comando Geral, Galvão. Massa. Então, Caio tá aqui, Caio Mansur. Galera, se você
está sendo abençoado, está sendo edificado, né, por essa live, compartilhe com outras pessoas, outros amigos, né, o perfil da Patrícia, né, que é o nosso perfil, compartilhe, fala, olha, você tá, um amigo seu, rapaz, tô com esse problema, amiga, tô com esse problema, olha, tem um casal aí, que eles estão fazendo uma live, que está edificando a minha vida, vou te passar aí o endereço dela no Facebook, no Instagram, são às 10 horas da noite, vai lá, entendeu? E aquela pessoa também que precisa conhecer mais da palavra do Senhor, né? Precisa estar na presença, ler um pouquinho mais da Bíblia, entender um pouquinho. Então, essas emoções, a gente vai falar o seguinte, não existe emoção ruim, não existe, inclusive o medo, né? Que eu disse aqui em Provérbios, também não é ruim, não é de tudo ruim. O que é ruim? O exagero, o exagero, a sobriedade e a embriaguez de todas as emoções, isso é ruim. Então a gente tem que buscar o equilíbrio, né, entre aí a sobriedade e a embriaguez das emoções. Quais são as 5 emoções que a gente vai falar, Marina? Vamos falar do medo, da raiva, da tristeza, da alegria e do afeto. Isso mesmo. Um psiquiatra canadense, o Eric Berne, ele fala que de todas as emoções, essas 5 são as básicas. E delas sobressaem todas as outras, né? O medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o afeto. Então, veja bem, nós temos aí, a maioria são emoções que aparentemente a gente acha que é ruim, né? São ruins. O medo, a raiva e a tristeza. E as boas, a alegria e o afeto. Mas, na verdade, por exemplo, o medo. A palavra de Deus diz que Pedro teve medo. Quando Jesus andou sobre as águas e chamou Pedro para andar sobre as águas também, para ir ao encontro dele, Pedro teve medo. Ele confiou por um momento, mas quando ele viu as ondas, a tempestade, aquele redevu todo, ele ficou com medo e foi quando ele começou a afundar, né? Quando ele tirou o foco, a visão do alvo. O alvo é Cristo, o alvo é Cristo. Ele tirou a visão do alvo, ele teve medo. Exatamente. E a raiva. A raiva, a palavra diz também que em Salmos, né? Diz que o zelo por tua casa me consumiu. Quando Jesus chega no templo e detona tudo, sai, dá uma chicotada por tudo quanto é lado, quebrando lá, porque o povo estava usando o templo do Senhor para fazer comércio. Então, assim, o zelo pela tua casa me consumiu, Jesus chegou furioso ali e detonou. A raiva, a ira, a Bíblia fala de ira. Irais, mas não pequeis, né? Que não se ponha o sol sobre a sua ira. Então, irar é pecado? Não, desde que não se ponha o sol sobre a sua ira, desde que seja apenas um momento e você vai passar aquilo e vai resolver aquilo ali rapidinho, né? A ira, inclusive, é uma das coisas que, em alguns casos, é usada para poder desbloquear situações. Lembra? A gente já falou de desbloqueio ontem no autoconhecimento, situações lá do passado que precisam ser desbloqueadas. Às vezes é preciso ativar a ira para você se desbloquear. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, num outro dia, num outro momento. Então, a tristeza. Jesus ficou triste quando Lázaro morreu. A palavra do Senhor diz de vários momentos aqui. Jesus chorou, Jesus ficou triste, teve medo também. Inclusive na crucificação, quando ele disse, Pai, aparta de mim esse cálice, se possível for, mas contudo seja feita a sua vontade. Ali certamente ele estava sentindo dor, sentindo tristeza, sentindo medo, mas ele entendeu o propósito dele, né? Para que ele tinha nascido e ele disse, mas contudo seja feita a sua vontade. E com certeza Cristo se entristece com o pecado. Lógico. Né? E muito, né? Pouco muito, não. Muito. Várias situações, né? A gente vê na palavra do Senhor que fala sobre tristeza também. Alegria. Em Gálatas fala assim, os frutos do Espírito Santo. O amor é um dos frutos do Espírito Santo, né? A alegria é um dos frutos do Espírito Santo. E o afeto. Em Colossenses diz assim, está escrito, sobretudo revestivos de amor, que está ligado ao afeto também, né? Então, assim, essas são as 5 emoções básicas e a gente saber quais são essas emoções ajuda a gente a compreender quais são as sub-emoções. De uma surgem as outras, né? Tem aquele filme Divertidamente. Ele interpreta muito bem essa questão das emoções. Inclusive, tem um cientista, né, das emoções que ele chama-se Paul Ekman.
Ele era do FBI e ele pesquisou sobre as emoções e tal, e ele foi chamado pela produção desse filme, né, que é uma animação, para auxiliar, né, na composição do filme. Então esse filme apesar de ser uma animação infantil, ele é bem completo, ele é bem científico mesmo, né, na questão das emoções. Parece um desenho, mas assim, quando a gente vê, é muito legal. Faz parte esse filme, inclusive, ele é usado em estudos, né? Por exemplo, da PNL, educação emocional, ele é citado Pessoas por vários... sérias usam esse filme. É, verdade. Então, assim, o medo. O medo, ele nasce da sensação de perigo. Toda vez que você se vê em perigo, você vai sentir medo, né? Quer dizer, você escuta um barulho na porta da sua casa, você vê alguém vindo na sua direção e você sente que essa pessoa pode te fazer algum tipo de mal, você vai sentir medo. Então, o medo, ele surge quando você sente estar em perigo. E aí, o que é que você faz? Você vai fugir ou atacar. Quando você está numa situação de muito medo, por exemplo, você tem essas duas reações. Ou você pode fugir ou você vai atacar. E o medo é que causa essas duas reações. Isso. Né? Você já viu o rato encurralado? No. O rato, você pode reparar que o rato ele sempre anda pelas quinas das paredes, certo? Para não ser muito percebido, não ser muito notado. O rato ele é bem movido pelo medo. Ele corre. Se o rato te ver, ele vai correr. Agora, se você cercar o rato num canto de parede ali, ele vai ficar em duas patas ali e vai avançar para cima de você. A alternativa que ele tem é essa para sobreviver. Tem um vídeo que o rato coloca o gato para correr, um gato enorme. Ele tá tem com mesmo, tem. É isso. No YouTube tem mesmo esse vídeo, o rato bota um gato gigantesco lá para correr, porque estava numa situação encurralada ali de medo, e aí ele atacou, né? A raiva ela nasce de uma barreira intransponível. Quando você está diante de uma situação que você não vê como sair daquela situação ali e você sente muita raiva. E o que é que você vai fazer? O que é que a gente faz? Ou você paralisa ou você agride. Né? As reações da raiva é essa, você vai agredir a pessoa que está naquela situação ali com você, ou você vai simplesmente paralisar. Algumas pessoas paralisam bastante. A tristeza nasce da sensação de perda. Né? Ontem, até a doutora Dulcilane narrou aqui o caso da morte de um jovem, né? Amigo dela, por causa do Covid. E, obviamente, é uma situação que gera muita tristeza nos parentes, amigos, em todas as pessoas, né? Então, a tristeza, ela nasce da sensação de perda. O fim de um relacionamento, a perda de um parente, de um amigo, qualquer tipo, perder o emprego, qualquer tipo de coisa que você tem zelo, que você gosta muito, você ama muito e perde, você tem a sensação de tristeza. E aí, quais são as reações? Você trava ou você se prostra. Quando você está muito triste, você não consegue, às vezes, falar, não consegue expor essa situação, né, que está te deixando triste, e às vezes você não consegue nem reconhecer quais são as subemoções que você está sentindo por causa dessa tristeza. Ou a pessoa se prostra, né? São os casos de depressão. A gente vê a pessoa parar de comer, a pessoa só quer ficar dentro de um quarto escuro, ela não quer ter contato com ninguém. Então a pessoa se prostra diante do sentimento de tristeza, né, dessa emoção. Aliás, não é o sentimento, é a emoção, porque tem diferença do sentimento e da emoção, a gente vai falar já já. E por fim, aliás, a alegria, né? Agora é a alegria. A alegria, sentimento gostoso, né, gente? A alegria, ela vem justamente disso, de conquista, de uma sensação de conquista. Você conseguiu um emprego, você passou no vestibular, você está realizando um sonho, você está numa viagem bacana. Conquistou uma mulher amada. O homem dos seus sonhos. Aí, ó. Então, assim, você se sente feliz, você se sente alegre quando você ganha alguma coisa, quando você conquista alguma coisa. E aí você tem as reações de aproximação e de energia, sensação de energia. Você está sempre alegre, enérgico, né? Está sempre mais... dá essa sensação de aproximação. Tipo a gente? Tipo nós, assim. Então, quando a pessoa está muito alegre, ela quer estar perto de outras pessoas, ela quer compartilhar, contar piada, cantar, tá feliz, né? E gera isso também nas outras pessoas. Quem é que não quer estar perto de quem está feliz, né? Cantar de manhã cedo, né? na hora do almoço.
Aqui em casa, esse mocinho aqui, ele acorda numa cantoria e os meninos ficam assim, ai meu Deus do céu. O Davi fala, não mãe, pai Cássio acorda numa cantarola danada, pra que cantar? Feliz demais, gente. Dessa altura, logo cedo, 6 Acordar do lado da mulher bonita dessa café. aqui. Ué. Isso é porque ele não vê, a gente acorda bem mais cedo e feliz, né? 4h30 da manhã é só alegria. Amém. Quando ele acorda, ele já fica meio assim, cantoria danada. Na hora do almoço, a gente tá à mesa posta, vamos almoçar, tá o Cássio cantarolando. Porque coisa melhor que isso, você tá almoçando em família, você tem comida na mesa. Gente, é bom demais, isso é alegria só, né? Entendeu? Deus na sua vida, trabalhando, Espírito Santo te enchendo ali. Como é que você vai ser triste? Não tem como você ser triste, não. Você está cheio do Espírito Santo, com a família dessa. A palavra, inclusive, fala isso, né? Enchei-vos da alegria do Espírito Santo. Nem tudo é comida e nem bebida, mas a alegria no Espírito Santo. É bom demais, né? A gente sentir essa alegria que Jesus traz para a vida da gente, né? Então é isso, a gente está sempre feliz no trabalho, é óbvio, tem problemas, tem situações que a gente precisa resolver no dia a dia e às vezes a gente sente um pouquinho de raiva, um pouquinho de tristeza, um pouquinho de agonia, dependendo do que a gente está resolvendo, né? Seja em família, no trabalho, onde for, mas no geral a alegria do Espírito Santo está sempre presente. Amém. Né? O Espírito Santo habita no nosso lar, glória a Deus. E aí, gente, estava falando da alegria, né? Agora o afeto. O afeto é a última, né, das emoções aí. Básicas. Exatamente. Ele vem da conexão do contato, né, da proximidade física, emocional e espiritual. E o que é que ele causa? Zelo. Cuidado, né? Quem gosta, quem ama, quem tem afeto, sente afeto pelas pessoas, a gente quer cuidar. A gente tem zelo por aquela pessoa. Inclusive, às vezes, cuidar é chamar atenção, corrigir, é zelo, né? Quem está aí com a gente aí tem filhos, quando a gente corrige um filho, a gente chama a atenção de um filho, até briga às vezes, é zelo, é afeto, né? A gente quer o melhor. E assim, como a gente estava dizendo, o medo, ele não é de tudo ruim. O medo, ele te impede, por exemplo, de agir por impulso. Você está no alto de um prédio, por exemplo, o medo de cair vai te impedir de chegar muito perto e de sofrer um acidente. Então, o medo, como a gente estava falando, as emoções, elas não são de tudo ruins, né? Até as que aparentemente são ruins, a gente consegue ver algo de bom. O medo, por exemplo, ele te traz a prudência, que te impede de fazer algo ruim. A raiva, a ira, a raiva, por exemplo, quando você ativa a sua ira para se desbloquear de algum evento passado que te bloqueou, que te prende de alguma maneira, ativar a ira para se desbloquear. É benéfico, mas tudo na medida, obviamente. Aí vamos falar então agora das facetas, as facetas de cada emoção. Né? Porque o medo, ele é uma emoção. E quais as outras sub-emoções que vêm a partir do medo? A timidez. A pessoa fica apavorada, a pessoa fica desconfiada, ansiosa e indecisa, e dentre tantas outras, né? Tantas outras emoções e sentimentos que o medo pode provocar. Quem é que nunca ficou tímido diante de alguma situação? Para falar em público, para apresentar um trabalho lá na frente, na escola, para conversar com alguém. Quem é que nunca, né? Até mesmo que geralmente a pessoa tem medo, né? Vê uma outra pessoa, né? O rapaz vê a moça, ou vice-versa, e fica com medo de conversar com ela, fica com medo de tomar um não e fica tímida na frente dela. A pessoa, às vezes a gente pergunta alguma coisa, você trava toda ali, que horas são? 5h60. Fica tímida e às vezes apavorado mesmo, né? O medo causa esse pavor, esse desespero de alma aí. E além disso, também a pessoa fica desconfiada. A pessoa, quando ela tem medo de ser enganada, quando ela tem medo de ser traída, tudo isso vai deixá-la mais desconfiada. E isso não é nada benéfico, né? Isso aí precisa ser ressignificado, precisa ser tratado, precisa ser compreendido. Lá no autoconhecimento a gente precisa identificar as vezes que a gente está com medo. Estou com medo por quê? Eu estou com medo e agora eu estou desconfiando de uma situação, eu desconfio do meu parceiro porque eu tenho medo de ele me trair. Quantas pessoas não vivem essa situação? Eu fico desconfiado
do meu marido, da minha esposa, né? No caso do homem e da esposa, porque tem medo de ser traído. Então, é algo que é muito maléfico, né? Ninguém gosta de viver assim. E o medo também te leva à prudência, né? É o que a gente falou. Você deixa de fazer algo arriscado por medo de sofrer alguma consequência, por medo de se machucar, por medo de morrer. Então, o medo acaba te ajudando na questão da autopreservação, né? Mas o excesso do medo pode trazer consequências ruins para você. Exatamente. Aí a parte boa, né? A parte ruim é que você fica indeciso, você fica tímido, você fica desconfiado. E o excesso de todas as emoções é ruim, inclusive do amor, né? O amor que é um sentimento, o excesso de amor também é prejudicial. É o que a gente diz de embriaguez, né? Passa lá para a gente poder acompanhar um pouquinho mais. Vamos ver aqui. Hoje a gente vai compartilhando aí, chama a galera que precisa ouvir a palavra do Senhor. Ó, o Caio tá aqui com a gente, que já foi. Pode subir mais. O mundo, galera comentando. A Cássia tá aqui, a João Mercedes. Ei, irmã. É o do Armon, querido, um abraço. Aqui, a cunhada. Todo mundo acompanhando aqui com a gente. Então, e aí, assim, a tristeza agora, né? Aliás, a raiva, né? A gente estava na raiva. A raiva, ela causa ira, ela causa aborrecimento, a pessoa fica chateada, fica descontrolada. Então, aí, quer dizer, já é algo muito ruim, né? Quando você está numa situação em que você sente muita raiva, você fica descontrolado. Isso é bom? Óbvio que não. A tristeza, a depressão, né? A pessoa fica deprimida, melancólico, entediado, a solidão, tudo isso é subemoções da tristeza. E em contrapartida, a pessoa fica mais concentrada, apiedada. A tristeza, sabe, tem gente que fala que compõe música nesses momentos de tristeza, né? Tem um povo sertanejo aí que fala que essas melhores músicas, as melhores canções que eles compuseram foi em momento de tristeza, né? De tomar um caldo, né? Um pé na bunda, aí vai lá e compõe a música. Fora, né? Aí a pessoa fica mais concentrada e acaba que cria, né? Alguma coisa a mais. Não que isso seja bom. Não gosto de ficar triste, não. Deus me livre. O Francis está sugerindo que eu cantar aqui na live? Não, Francis, faz isso não. Vigia. Ah, mas ontem você falou que você era travado por causa de música, né? Era. Mas aqui eu só toco. Quem canta é ela. Garanto que ele já tá cantando menos desafinado. Tá afinadinho. Nas futuras lives, quem sabe, a gente dá uma palhinha, né? Exatamente. A gente pode fazer um louvor aqui, hora dessa. Toda hora. Então, gente, a alegria, a pessoa fica mais interessada, confiante, feliz, satisfeita, otimista, animada. São subemoções. Então, a lista de emoções e subemoções e sentimentos, elas são gigantescas, né? O afeto te deixa mais amoroso, mais apaixonado, solidário, mais curioso, esperançoso. Então, assim, qual que é a diferença de emoção e sentimento? A emoção, ela é mais neural. Ela é neural, você primeiro tem a emoção para depois surgir o sentimento. O sentimento, ele nasce de uma emoção, né? Por exemplo, você está com raiva. Raiva é a emoção. O sentimento é o quê? Você fica descontrolado. E quando você fica descontrolado, o que é que você faz? Como é que você age quando você perde o controle da situação? Aí é que tá. Aí a gente vai falar sobre os três tempos, né? Os três tempos das emoções. Isso. Que é justamente esse, é o sentir, o expressar verbal e o agir. Agir com o corpo. Porque, por exemplo, quando surge a emoção da raiva, a sua psique, ela absorve ali, você está com raiva, o seu organismo, o seu cérebro, né? Identifica que você está com raiva. Então, vai gerar a sensação de descontrole, o sentimento de descontrole. Quando você está descontrolado, o que você vai fazer? Você vai agredir, você pode chegar ao ponto de falar alto, que aí já seria a expressão verbal. Você vai falar alto, você vai xingar, vai acabar se expressando de maneira agressiva. Como é um descontrole, né? Você sente raiva daquele momento ali, daquilo que você viu, gerou aquela emoção, né, amor? Então, a raiva. E aí você começa a falar alto. E se você não consegue se impor verbalmente, se verbalmente não for satisfazer aquele impulso seu, aí você parte para ação.
Que é o certo? reflexo do agir no corpo. Agir com o corpo, né? Toda emoção, ela vai gerar um sentimento e esse sentimento, ele vai gerar uma ação. E aí você vai agir com o corpo, ele vai ter um reflexo no seu corpo mesmo, é físico. Aí você já parte para a questão física. Ou seja, no momento de raiva, você se descontrolou, você pode passar a agredir verbalmente, como o Cássio disse, e até cair na porrada mesmo, porrada, né? né? Que é o ápice do terror, No caso da situação da emoção. da tristeza. Você tem aquela emoção da tristeza, você pode começar a chorar, né? Que é visual ali, o seu sentimento, você pode começar a chorar e pode se prostrar mais ainda, se encolher e deitar e ficar chorando, encolhido ali, certo? Que já é a parte do corpo, o corpo respondendo. Há pessoas que sentem dores, né? Sentem o estômago trava, o intestino, por causa de tristeza, assim como por causa do medo também. Já é a parte que o corpo começa a responder, né? Pelos sentimentos. Exatamente. A pessoa quando está triste e começa a extravasar isso aí, ela, quando também não tem como falar, né, o corpo vai falar. A pessoa que está muito triste, está chorando ali, ela vai se fechando, ela vai para a posição fetal, ela vai se encolhendo. E isso, todas as emoções... passam por essas etapas, essas fases, né? Todas elas, cada um de uma forma diferente. E o interessante é você saber disso e se observar. Se observar, entendeu? Exatamente, se conhecer, né? Sim. Se conhecendo, você consegue identificar. Por exemplo, uma vez eu falei para o Cássio assim, ele falou, você está com raiva disso? Eu falei, não estou com raiva, estou chateada. Porque eu entendo a maneira como eu penso, como eu sinto e como eu reajo quando eu estou com raiva, quando eu estou triste, quando eu estou chateada. Cada um desses sentimentos me leva a agir de uma maneira. Se eu estiver com raiva, Jesus amado. Sai que copo vai voar. Tesouro voador, como é que é? Tesouro voador? Só na tesoura voadora. Tesouro voador. Eu não faço aqui em casa isso não, tá, gente? Não faço em casa. Eu ainda não apanhei dela, não. Nem vou apanhar, né, amor? Não, vai não. Só de beijo. Mas a tal da tesoura voadora aí que Deus não deixou eu ver como é que funciona ainda não. Ela fala assim, vou ficar com raiva da tesoura voadora. Eu falei assim, gente, como é que é essa tesoura voadora? Nunca vi, não. Acho que tem uma meia dúzia de gente já só que experimentou. Misericórdia, tá tudo na UTI, né? Exatamente, já tem uns que nem vi mais. Ô, lasqueiro. Que luta, hein? Então é isso, gente. A gente se conhecer para saber quando é que você está com raiva, quando é que você está triste, chateado. Isso é autoconhecimento, isso te ajuda. Conhecer as emoções te ajuda o quê? A se controlar. A se controlar, é saúde mental, é educação emocional, é você ter o controle do que você sente, do que você pensa, de como você age e reage às situações, né? A gente está exposto a várias situações todos os dias, o dia inteiro. Então, assim, a gente às vezes vê muita gente descontrolada e isso também tem a ver com a percepção de cada um, né? Às vezes tem gente que faz tempestade em copo d'água, a pessoa... por nada, ela cria uma confusão danada. E às vezes quem está olhando de fora fala, nossa, que isso, que exagero. Mas a emoção que foi gerada nela, o sentimento, né, o que ela está sentindo ali naquela hora, que vai fazer ela agir dessa ou daquela maneira. Vamos ver aqui o que é que a Bíblia fala sobre as emoções. Lá em Efésios 6, 4, 26, fala da ira, né, que está ligada à raiva. Irai-vos, mas não pequeis. Eu falei lá no inicinho. Não sobreponha o sol sobre a sua ira. Então, de repente, em alguma situação, você ficar extremamente nervoso, com raiva e agir de alguma maneira, porque, às vezes, principalmente quando a gente não tem conhecimento e consciência desse assunto, né, dessas emoções e sentimentos, a gente acaba irando mesmo, e ficando com raiva e não consegue controlar. Mas que você consiga repensar isso aí, pedir desculpa, evitar, né, que você tenha alguma indisposição no seu trabalho, na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com seus amigos, enfim, né? Irai-vos, mas não pequeis. E pecar é deixar essa ira aí sobrepor por muito tempo, né? Salmos 37:8 vai dizer assim, evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. É um conselho, né, em Salmos. O salmista está dizendo, não se irrite à toa, ao Chaves. Sim, mas não se irrite. Porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum.
Às vezes a gente não consegue controlar, acontece? Sim, mas e aí? O importante é eu saber. Aconteceu, como é que agora eu vou reverter essa situação? Como é que eu vou lidar com isso, né? Tiago 5,7 diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Quer dizer, todas as emoções, todos os sentimentos aí que você planta, uma hora você vai colher, né? Então, quer dizer, a raiva, a fúria, você se irrita com muita facilidade, é uma sementinha ali que você está plantando, ela está crescendo e você vai colher o fruto dela. E não é nada bom, né? Colher fruto de sentimentos ruins. Muitas pessoas caem na situação de ansiedade, de depressão, porque não conseguiu lidar com as emoções durante as situações que viveu, né? Durante a vida. Inclusive, gente, na quarta-feira agora, vai ter a participação de uma psicóloga aqui com a gente, a Poliana Barbalho, amigona nossa. Amiga nossa. Ela vai participar aqui e a gente vai falar de dores, dor da alma. Qual que é a sua dor? Qual é a sua dor? Ela vai estar aqui com a gente ao vivo para poder explicar. É muito importante o acompanhamento de um profissional, inclusive, né? Ontem a gente falou do autoconhecimento, hoje das emoções. Quando a pessoa não consegue lidar consigo mesma, com as coisas que sente, da maneira como reage, é importante, inclusive, em alguns casos, né? Procurar ajuda médica, né? Fazer uma terapia, procurar... Tem gente que cai no andar de cima, né? Que é o psiquiatra, para poder ter uma intervenção com remédios. Mas são coisas que dá para evitar, se a gente se conhecer. Eu falo que quem dera se o MEC colocasse lá na grade educação emocional e educação financeira. Nossa, pai, o povo ia ter uma saúde totalmente diferente, completamente diferente, né? Com certeza. Se a gente aprendesse isso desde cedo, né? A gente nem ser tão bloqueado. Lá em Isaías 41:10, em Provérbios 15:15, a gente ainda vai chegar lá, no dia 15. Provérbios 15:15 diz: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Então, plantar e manter a alegria no coração da gente, e principalmente essa que está em Jesus Cristo, né, no Espírito Santo, na presença dele, é fundamental para a gente ter dias bons e evitar o dia mau. Isaías 41:10 é o último, está escrito assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha que palavra linda. Não temas, não tenha medo, o Senhor é contigo. Gente, nós já estamos aqui 37 minutos de live, a gente vai deixar gravado, depois eu vou postar lá, e se vocês quiserem comentar, compartilhar, marcar alguém, né, que precisa... Facebook, né? Facebook, no Insta, vamos ver se deixa lá no YouTube também. YouTube. Para você marcar lá uma pessoa que precisa ouvir essa palavra, né? Sim. Porque, veja bem, no YouTube, quando você dá o seu like lá, você compartilha, o YouTube ele entende, né, pelo algoritmo, que aquele vídeo ele tem relevância. Então, se você está sendo abençoado, está edificando a sua vida, ao você fazer isso, ao você curtir, compartilhar lá pelo YouTube, você vai estar falando para o YouTube que aquele vídeo é importante, que outras pessoas deveriam ver também. Então, a gente não está fazendo isso aqui para ganhar popularidade, não é isso. A gente está fazendo isso, é um projeto, né, que surgiu do coração da Patrícia, que trouxe para a gente, para a nossa família, e meu coração se encheu também. E o objetivo é engrandecer o nome do Senhor e ajudar outras pessoas, certo? Então, quando a gente postar lá no YouTube, você, ao curtir, YouTube é o canal Patrícia Brasil, ao você curtir e compartilhar, você está fazendo com que essa palavra, com que essa live chegue para outras pessoas também e possa abençoar a vida de tantas outras pessoas. Exatamente, como a gente também tem sido muito abençoado, né? Amém. Já fomos e ainda somos. Sim, demais. Então, pessoal, olha só, estamos terminando já, 10h40, já vai dar. Exercícios, então, né? Como é que a gente consegue lidar com essas situações? Amanhã a gente vai falar, inclusive, disso, né? Como lidar com as próprias emoções, o que fazer quando a gente se encontra em situações assim. Então, exercícios para hoje, basicamente assim, em todas as situações
de sentimentos, que envolve sentimentos e emoções, os exercícios são anotar, né? Você pensar, por exemplo, como eu me sinto diante dessa situação. Até para você se conhecer mais. Anota aí, como você... Imagine uma situação, como você se sente diante dela. Qual que é a sua reação, seu comportamento diante da situação X, diante da situação Y? Pense aí, imagine 3 a 5 situações reais, porque tem coisas também que são imaginárias, né? Tem emoções que são geradas pelo imaginário. Aquilo não está acontecendo e a pessoa acha que é uma realidade e aquilo vai desencadeando sentimentos. Mas pensa em 3 a 5 situações reais que te deixam com raiva, que te deixam triste, que te deixam alegre, que te deixam afetuoso, que te deixa todas as emoções, né, que a gente falou aqui, com medo. E aí, respiração. A respiração, talvez a gente fale desse tema também, que é um tema que parece bobo, mas é tão bacana, tão importante, que com exercícios de respiração, a gente consegue mudar a sensação, né? As reações do corpo da gente. Respirar fundo, meditar na palavra, ler uma palavra, buscar bons sentimentos, né? Ressignificar isso tudo aí e buscar tudo no Espírito Santo e força em Jesus para a gente superar, né? Situações ruins e difíceis. Então, só lembrando que na quarta-feira a Poliane Barbalho vai estar aqui com a gente para falar sobre dores da alma, né? Qual é a sua dor? Comenta aí pra gente qual é a sua dor. Ela vai falar sobre isso. E depois ela vai vir falar também sobre ansiedade e depressão. Beleza? Só mais uma ideia, que eu estava pensando aqui, que veio aquela clarificação aqui. Nós vamos estar fazendo um post da live de hoje, não é isso? Sim. Vamos estar fazendo uma fotinha nossa aqui e vamos estar postando para comemorar a live de hoje. Então, lá no... Eu não sei como é que chama, naqueles comentáriozinhos do Instagram, não tem os comentários do professor? Então, coloca lá. Qual que é o seu medo? Coloca pra gente, que aí a gente já vai saber do que você tem medo, qual a sua dor, melhor, seu medo não, sua dor, não é isso? Qual é a sua dor? Coloque lá qual é a sua dor e pra gente poder saber e tá clarificando para você também. Se você, às vezes não quer falar e tal, pode mandar inbox. Pode mandar no direct lá. Isso, a gente vai estar catalogando. Né? Marca as pessoas que você quer que acompanhe isso aqui. Isso, muito a gente importante. Está lendo a palavra do Senhor, trazendo assuntos aqui do dia a dia, né? Para a gente se conhecer um pouquinho mais e viver um pouquinho melhor. Esse é o objetivo. Assim como a gente conseguiu ressignificar muita coisa, aprender muita coisa e viver em paz e harmonia, a gente quer compartilhar com vocês. Exatamente. Beleza? Vamos encerrar? Vamos embora, produção. Vamos embora, produção? Então, gente, obrigada, tá? Deixa eu só passar rapidinho aqui. Theo Magalhães estava com a gente, Jailton aqui, a Célia acompanhando a gente aqui, Tia Jô, Raíssa Max, a Índia, madrinha, que bom que você está aqui com a gente hoje. A Poli Barbalho está aqui, já nos acompanhando, vai estar com a gente quarta-feira, trazendo uma palavra poderosa. Poliana, que é cristã também, psicóloga, profissional de respeito, top, ela vai estar aqui com a gente, a Jô Mercedes. Beleza, pessoal, comando geral, obrigada aí, a Lulu tá aqui, a galera toda que participou com a gente, Bíblia Diária, o Wagner tá sempre aqui com a gente, obrigada, tá? Tamo junto. Caio tá aqui ainda, o Arley, valeu, gente. Fazer oração? Isso, vamos, claro, para começar e para fechar também. Ora por nós, marido. Sim. Na mão. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia em nossas vidas, meu Deus. Obrigado por tudo que nos tem feito, por tudo do nosso dia, meu Deus, que foi abençoado por Ti, Senhor Deus. Nos protegido de todo mal, nos ter feito chegar até aqui, meu Pai. Que nós tenhamos uma noite abençoada, um sono maravilhoso, um sono de repouso e amanhã um acordar totalmente energizado, meu Pai. Que nós possamos acordar com energia para trabalhar, para Te louvar, Te engrandecer, meu Deus, para aproveitar a nossa família, que cada um possa aproveitar a sua família no dia de amanhã, Senhor Deus, e Te agradecer grandemente pelas nossas vidas. Senhor Deus, essa é a nossa oração, nosso pedido, nosso agradecimento, que nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Até mais, até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Tchau.